Olá, geopovo, tranquilos? Hoje nós vamos falar sobre as regiões polares e a influência do Brasil na Antártica. Regiões polares fazem parte do conjunto dos elementos terrestres considerados de domínio público, sendo espaços cuja utilização interessa mais de um Estado soberano. Na sociedade internacional, não há definição de a quem pertence a jurisdição, considerados inexplorados, sendo eles dois pontos em fundamental: o Polo Norte, chamado de Ártico, e a Antártica ou Antártida. Bom, as condições adversas como o frio extremo, os ventos fortes, os rios e lagos congelados, a carência de solos e a grande variação de duração de dias e noites fazem das regiões polares áreas anecúmenas. Que palavra é essa, gente? Anecúmenas significa áreas de superfície terrestre não habitadas permanentemente, ou seja, que é difícil que o homem possa ocupar, constituindo assim vazios demográficos com baixa inserção na economia global. O Ártico, em toda a sua extensão, abrange cerca de 21 milhões de quilômetros quadrados, sendo que desse total, 65% é composto pelo Oceano Glacial Ártico. Os 45% restantes territórios são constituídos por uma imensa quantidade de ilhas, além de partes continentais situadas no extremo norte, onde se encontram áreas territoriais pertencentes aos Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Então, aqui onde você vai ver as fronteiras desses países que nós acabamos de mencionar. Olha, pessoal, fiz questão de colocar aqui os pinguins, né? Mas dá uma olhada só aqui, ó. Não existem pinguins no hemisfério norte, porque o homem os extinguiu em 1844. E aqui a gente tem uma alca, né? Que era um antigo pássaro que vivia naquela região, que não tem mais. E aí a gente colocou aqui as banquisas. O que são banquisas? São blocos de gelos que são formados por água do mar. Então não são aqueles icebergs que a gente costuma ver, né? Essa é por isso que a gente colocou aqui, para você entender essa diferenciação aí. Continuando agora. Vegetação lá no Ártico é formada por taigas, floresta boreal, e tundras, pequena vegetação formada por líquens, musgos, gramíneas e arbustos típicas de climas frios. Então aqui a gente percebe aqui a tundra, esse tipo de vegetação, e aqui mostrando que realmente é muito frio. Pessoal, com relação à população no Ártico, é interessante essa imagem porque, olha só, nas áreas próximas ao Círculo Polar Ártico, mesmo diante dos rigores climáticos, existem fixações humanas, caso dos esquimós ou inuits, que quer dizer comedor de carne crua, é um nome pejorativo para eles. Lapões ou samis. Os lapões ou samis são uma etnia nativa que tem na Noruega, né? Como nós temos os nossos índios brasileiros, os lapões ou samis são essa etnia na Noruega. Essas comunidades, juntamente com outras que ocorrem na Sibéria, são dotadas de baixo nível tecnológico e estão sofrendo aculturamento com a chegada de indústrias pesqueiras, mineradores e empresas petrolíferas. O que é aculturamento? As tradições que eles têm estão se perdendo devido ao contato com esse povo ocidental, com esse povo diferente do deles, não nativo de lá, né, que vem para explorar. Para os inuits, o povo do norte da América e da Groenlândia, a caça e a pesca ainda são fundamentais para a sobrevivência. Na foto, dois pescadores observam o mar em busca de narval, que é um cetáceo que atinge até 4 metros de comprimento. Aqui também, colocando aqui para você dar uma olhada, um iglu, né? Casa dos esquimós. Bom, para você ver atividades econômicas lá, a gente tem a questão do petróleo. O ser humano sempre busca, né, correr atrás dos recursos naturais. Então, você percebe que a gente tem carvão, ferro, petróleo, urânio e ainda outros minérios. Que aqueles, então, Noruega vai atrás, a própria Estados Unidos também vai atrás. E aqui, né, a ganância, a briga que tem aqui para ver de quem que é o dono daquele território. Eu acho interessante que aquilo não é de ninguém, né? Mas o pessoal quer ir por quê? Quer retirar os recursos naturais, quer explorar.
Bom, aqui podemos ver o quê? Essa foto, uma foto mostrando o derretimento, né? A redução, o derretimento do gelo, a redução do tamanho da calota do gelo do Ártico, infelizmente. Separamos aqui para você a aurora boreal, que é um fenômeno da natureza que se origina a partir da força de ventos solares em contato com o campo magnético terrestre. Sabe-se que são subtempestades magnéticas que originam essa beleza nos céus. Isso em dois tipos, tá? A aurora boreal no norte e a aurora austral no sul. Que maravilha, né, pessoal? Poder ver a aurora boreal. Talvez você tenha visto em algum filme já. É um fenômeno que só ocorre nessas regiões extremas aí nos polos. Agora, pessoal, Antártica ou Antártida. O espaço e os fundos oceânicos constituem as últimas grandes fronteiras ainda a serem conquistadas pelo homem. Trata-se de um continente de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, coberto por um manto de gelo. Pode ultrapassar a 4.500 metros de espessura. Não há população nativa na Antártida. A vida se concentra nas áreas frias e férteis dos oceanos que a circundam. Então aqui tem até a nossa base está aqui, né, de estudo, nós vamos falar já daqui a pouco, e mostrando para você como você vê a Antártica no mapa físico, aí no globo, ok? Bom, existem disputas, né, com a área equivalente à soma dos territórios, ao tamanho, gente, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia. A Antártida é o quinto continente em extensão e o único sem divisão geopolítica. Representa 10% da superfície da Terra e não tem dono. Então aqui mostra, né, alguns países como a Austrália, a França, a Nova Zelândia, a partir de quando que elas tiveram interesse em ir para lá. Alguns livros de geografia trazem a Antártica como um continente. Por quê? A gente entende continente quando tem presença humana e as pessoas conseguem produzir. Existe lá todo um sistema de economia, né, sistema de produção. Mas na Antártica é considerado por quê? Porque eu tenho lá as bases de estudos científicos, né? As bases não militares, mas de cientistas que estão lá, estações, perdão, de cientistas que estão lá para pesquisar. Daqui a pouco a gente vai ver por que o pessoal está lá para pesquisar também. Bom, o continente tem tudo com um superlativo, tudo grande, né? O mais frio, o mais seco, o mais alto, 3 vezes mais alto que qualquer outro continente, mais ventoso, mais remoto, mais desconhecido e mais preservado de todos os continentes. Eu até cheguei a falar, né, quando a gente estava falando do Ártico lá, né? Tomei uma garrafa, essa garrafa, de água puríssima, que é do iceberg lá. Então aqui, ó, 98% da superfície estão permanentemente recobertos por um manto de gelo que atinge quase 5 km de espessura. Ainda também sobre a Antártica, né? Maior reserva de água doce do planeta. Distribuição de água no mundo, água congelada, depósitos subterrâneos, né? E lagos e cursos d'água e ainda umidades do ar. Então você nota que a Antártica tendo aí a maior reserva de água doce do planeta. Sobre a vegetação e o clima na Antártica, muito próximo do que é no Ártico, né? Como grande parte do continente permanece congelado durante todo o ano, a vegetação do continente gelado é quase inexistente, sendo encontrada apenas nas regiões de clima mais quente. A pequena vegetação terrestre existente corresponde ao bioma de tundra e é composta principalmente por fungos, musgos e líquens. E aqui temos um pouco de musgos, nós vamos ver depois na pesquisa brasileira. O clima realmente é frio e não é qualquer tipo de animal que suporta. De novo, mais uma imagem para você entender como ela está dividida. Agora aqui um mapa dos anteriores, né, mostrando aqui onde tem rocha exposta na Antártica. E nós temos agora o mapa mais atual é esse aqui. Eu pesquisando, como estava preparando os slides, acabei achando esse mapa. E também uma curiosidade, né? Os cientistas descobriram 91 vulcões na Antártica.
E esse próximo mapa aqui, pessoal, esse aqui é interativo. Vou até entrar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Vamos entrar. Ó, aqui você tem, eu clicando aqui do lado, ó, aparece as bases. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, estações de pesquisas. Se eu tirar, ó, desapareceram quais são. Então, voltar para você localizar. Você ainda pode ir aumentando para ter maior definição de algum lugar que você queira. Vale a pena, é um mapa muito legal de você estar navegando. Para quem gosta, né, tecnologia está aí. Pessoal, sobre a questão da ocupação da Antártica, né? Em 1948, os Estados Unidos se recusaram a formular qualquer reivindicação sobre as áreas do Polo Sul e a reconhecer as existentes. E propuseram a internacionalização da Antártica sob a tutela da ONU ou outro sistema de controle internacional. A sugestão não foi aceita pelos países, salvo a Grã-Bretanha. O Ano Geofísico Internacional, 1957-1958, permitiu a elaboração de alguns princípios, como a liberdade de investigação e cooperação científica, e norma de conduta, dentre as quais o dever de utilização da região exclusivamente para fins pacíficos. Quer dizer isso, são proibidas ações militares e quaisquer tipo de exploração econômica ou apropriação territorial até o fim do tratado em 2048. Aqui, essa é a nova estação de pesquisa que está lá na Antártica, chama-se Comandante Ferraz, né? E ela tem 17 laboratórios dentro dela. Então, foi uma pesquisa, achei isso aí. O Brasil na Antártica, vamos lá. Ó, a base brasileira, né, tá aqui, chama-se Comandante Ferraz, para você entender onde ela se encontra. Alguns dos fatores que contribuíram para que o Brasil aderisse ao Tratado da Antártica em 1905 foram a proximidade do continente antártico, o estudo da influência das correntes marítimas e das massas de ar no território brasileiro, interesses geopolíticos e econômicos, fazer-se presente e ter influência nas decisões sobre o futuro da Antártida, o desenvolvimento de pesquisas em várias áreas do conhecimento. Em 82 foi criado o Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, e aí depois, em 1984, a estação Comandante Ferraz foi instalada na ilha de Rei Jorge, no arquipélago Shetland do Sul. Então aqui, povo, fotos, né? Você pode ir lá na Folha, Wall, e você consegue ter essas fotos. A estação atual, porque a antiga pegou fogo em 2012, ela foi reinaugurada agora em janeiro de 2020. Aqui, uma academia dentro da própria estação. Aqui as acomodações como são, né? Laboratórios, e aqui a despensa onde ficam os mantimentos. Pessoal, nessa parte aqui da nossa videoaula, eu queria compartilhar com vocês o quê? Aqui em cima vocês estão vendo o comandante Valdir, é aqui da Baixada Santista, ele é de Santos, foi meu vizinho, a filha dele ainda é minha vizinha. Foi o comandante desse navio aí, do professor Bernardo. E nós reparamos o quê? Reparamos aqui que o homem tem essa ganância pelos minérios, né? A ganância pelos recursos naturais. E a Antártica está aqui, né? O que tem de recursos lá: cromo, cobre, ferro, manganês, ouro, prata, cobalto, platina. Estava pesquisando, inclusive petróleo e carvão, inclusive pesquisando, achei lá também diamantes, se especula que tenha também. E aí vem esse povo, todo mundo querendo aí, correndo atrás para tentar pegar um lugar. O comandante Valdir, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou que, por exemplo, quando passam os pinguins, você não pode mexer, você não pode tocar, porque às vezes você está com uma bactéria, alguma coisa que pode extinguir, né? Tem vidas lá, gente, tem espécies lá que não estão nem catalogadas ainda. Ele fala que passa perto de você, você não pode encostar neles, né? E ele falou que quando ele viu, foi uma coisa assim maravilhosa de tão grande que é aquilo. Não dá para a gente ter noção, né? A gente viu aí comparando o Brasil, somando Brasil, Argentina, João de Terra, para dar o que é a Antártica, né? E então, pessoal, por que preservar a Antártida? A Antártida exerce um papel fundamental nos sistemas naturais que constituem a Terra.
Esse continente é o principal regulador das temperaturas e do clima no planeta, pois contribui para a formação das massas de ar e das correntes marítimas. Cientistas temem que mudanças climáticas globais tenham consequências desastrosas para a Antártida e para todo o planeta. Pesquisas demonstram que o derretimento do gelo das calotas polares pode elevar em 60 metros o nível das águas dos oceanos. Isto é o suficiente para cobrir muitas ilhas e cidades litorâneas de vários países. E com relação à Baixada Santista, uma pergunta que está lá. Como a Baixada Santista pode ser afetada com a degradação e exploração das regiões polares? De cara, afetaria os manguezais, restingas e a Mata Atlântica, nas encostas abruptas da Serra do Mar e do maciço Xixová-Japuí. A degradação das regiões polares leva ao aumento do nível do mar, o mar passa a invadir a cidade e diminuir a faixa litorânea, causando prejuízos turísticos e territoriais para a Baixada Santista. Então, pessoal, por que preservar? Para preservar toda essa flora, toda essa fauna que nós temos lá, antes que o homem coloque o dedinho. Aqui a gente colocou essa imagem para mostrar para vocês, né, as espécies, quais são, né, que tem lá. E na reunião internacional de 1991, os países signatários do tratado decidiram prorrogá-lo por mais 50 anos. Isso significa que até 2041 a Antártica continuará sem pertencer a nenhum país, sendo considerada como um patrimônio de toda a humanidade. Preservar essa área ainda desabitada e sem poluição foi uma vitória dos interesses comuns da humanidade. Isso evitou que os interesses mercantis de exploração de riquezas minerais ou da pesca e da caça pudessem modificar radicalmente essa região. Então aqui as bases científicas estão reivindicadas em 2014. Pessoal, essas são as nossas referências. Os slides da aula você pode clicar nesse ícone. E não esqueçam de fazer as atividades, ok? 75 e 76. Sucesso para todo mundo. Valeu, povo!